E eu vou deixar uma enquete aqui no chat para vocês falarem sobre o balanço da gestão Casares na opinião de vocês, tá bom? Vocês opinarem aí se é uma boa gestão, porque está trazendo novas receitas, se é uma gestão mediana, né? Está fazendo o que é possível, mas tem problemas e soluções, ou se ela é uma gestão ruim, endividando mais ainda o clube. O que acontece? Foi divulgado lá, então vou até pegar os números exatos aqui, para não falar M, mas as dívidas têm aumentado cada vez mais. Então a coisa está preocupante, está bem preocupante mesmo. É divulgado lá nessa reunião, né, nessa prestação de contas, que o São Paulo tem um déficit. Na temporada, ou seja, só no ano, o São Paulo tem um prejuízo de 287 milhões de reais em um ano. E que no total, a divulgação oficial Em um ano? Em um ano, 287 milhões, só E um foi para ano. onde isso aí? Então, vamos falar disso aí, né? Vamos tentar falar, né? E a outra é que o total da dívida, oficialmente que eles falam, né? Não sei se a real é essa mesmo, mas eles declaram que a dívida total do São Paulo é de 968 milhões de reais. Aí, tipo o Silvio Santos, né? Vamos aplaudir aqui ironicamente. 1 bilhão de dívidas, Ilcinho. E aí ontem saiu esse post aqui, contando de uma forma mais poética que estamos em reconstrução, trabalhando para o centenário do São Paulo em 2030, que a dívida ano a ano é menor em 2025, mas você só vê esse gráfico subindo, né? E aí eles falam, São Paulinas e São Paulinos, acredito que a melhor maneira para me comunicar com vocês é transmitir essa radiografia, que é o que a gente sempre fala de transparência, mas ela acaba não acontecendo, né? Essas informações, elas não vêm a público, né? E aí eles contam, falam, olha, tá devendo mesmo, quase 300 milhões em um ano só. Mas, ó, por quê? É porque a gente manteve o time competitivo, a gente não quis vender ninguém, a gente não quis, não é bem assim, né? Mas aí ele fala ao mesmo tempo, mas aí os nossos principais produtos, né, os ativos, que é o Pablo Maia e Nestor, se machucaram. Aí a gente tem que pagar muitos juros bancários, porque tem muitos empréstimos, que essa própria gestão fez também, né? Que foi preciso por conta dos fluxos de caixa. Aí eles falam de várias coisas ali e tal, que o São Paulo está fazendo FDIC com os fundos financeiros e tudo, que captaram já 135 milhões. Só que o FDIC prevê captar 200 milhões. Aí você traz 200 milhões para amenizar o caixa e gasta 300. Eu não entendo como é que essa conta fecha, assim. Vamos começar a conversar sobre isso. Você ganha 100, mas você gasta 200, eu acho que vai faltar dinheiro no seu caixa no fim do ano, né, assim? Não tem muito para onde correr, né, Senna? A gestão é ruim. Esse endividamento é pior, nos leva a acreditar que o melhor caminho para nós é virar SAF mesmo, porque a falta de transparência, se ainda houvesse transparência, justificativa dos gastos, tivemos problema em tal lugar, tá aqui, tá mostrado, tivemos isso, aquilo, mais o fato dos jogadores. Agora a gente não sabe de nada, a gente não vê nada, só vê o número aumentando, não tem como falar que a gestão é boa, né? Os jogadores, ele também colocar na conta dos jogadores que eles machucaram, cara, e os outros? Não tem outros jogadores da base? Não tem uma molecada aí que dava para investir para dar aquela fortalecida? Tem uma série de outras alternativas que daria para fazer para tentar alguma coisa nesse sentido. E, cara, se for para a gente ficar sem transparência, tendo que torcer, e aí cai um pouco naquela tipo, eu tenho meus questionamentos com relação a algumas atitudes do treinador, mas o treinador tem um elenco, não tem um elenco ruim, tem um elenco limitado, que ele não usa. Se ele usasse, ele mostraria para nós se os meninos são realmente limitados ou não, se eles teriam condição de jogar e serem vendidos ou não. Ele não faz, e aí isso é uma outra questão. Mas o caminho que o mais indicado
tomara mesmo que o seu Marinax e o Edu Gaspar venham para o São Paulo mesmo, porque vai ser um cara com dinheiro e um cara que entende de futebol. E que eles não vão querer perder dinheiro, porque a gente já viu também no caso do Cruzeiro, que vem um ricão cheio da grana, dá poderes a um cara que né, fez o que fez, contratou errado, e aí, por outro lado, a gente vê a possibilidade de, tipo, virar SAF com um cara que tem muito de dinheiro na mão de um cara que foi eleito o melhor diretor esportivo da UEFA, da Europa, que é o seu Edu Gaspar, que eu sou fã. Então, cara, é melhor a gente ter um pouco de investimento com um cara que entende de futebol do que ficar às escuras com a galera que, tipo, toma umas decisões questionáveis, não é transparente, e a gente vai ficar aqui reclamando, se ferrando, e jogo após jogo esperando, tentando tirar leite de pedra. E o problema também, trazendo até o JP para dar opinião também sobre isso, é que eu acho que o principal ponto é a transparência, né? A falta de transparência no caso, né, JP? Porque a gente vê aí que, até como promessas de campanha, o São Paulo se comprometia, né? O Casares se comprometia a trazer balancetes com maior frequência, fazer lives dessas reuniões do conselho. Eles não fazem mais, desde a primeira vez, não fazem nunca mais nenhuma live, talvez para não expor mais o que é falado. Fica toda, assim, a gente sabe que existem iniciativas até boas para tentar estancar a dívida, mas pela falta de transparência e de comunicação, a gente fica muito com o pé atrás, porque como que existe um trabalho de reconstrução se você aumenta uma dívida em um ano em 287 milhões de reais? E aí as justificativas são, mas a gente quis manter um time competitivo. Não me parece fechar essa conta, porque no ano que o São Paulo ganha a Copa do Brasil, que é 2023, o São Paulo ganha talvez suas maiores premiações com o time campeão, talvez até na história. Acho que o São Paulo nunca ganhou tanto com títulos em verbas de bônus. E aí ainda o São Paulo fechou negativo. E aí eu lembro que teve um jogo de Legends no fim do ano que um repórter perguntou para o Casares: Casares, aqui a gente está vendo que tem um apontamento do São Paulo fechar o ano em dívida. E ele ficou bravo. Ele falou: não, mas o ano não acabou, porque ele estava contando com a venda do Beraldo. E teve muita gente que aplaudiu e xingou o repórter, falando: o repórter está querendo criar crise. Aí a gente vê, pouco mais de um ano depois, a dívida batendo 1 bilhão oficialmente. Há quem diga, JP, que não oficialmente essa dívida é muito, mas muito maior do que isso. Há quem diga, e claro, a gente não consegue afirmar, a gente não tem como afirmar, mas tem pessoas de dentro do conselho do clube que afirmam que essa dívida se aproxima de 2 bilhões. Então, assim, é uma situação igual a do Corinthians, que está devendo com estádio, que está devendo com muito mais coisas. Só que a gente tem casa própria, a gente tem o CT de Cotia, a gente tem Barra Funda, a gente teve títulos recentes, mais recentes que o Corinthians. E como é que a dívida está galopando desse jeito, JP? É uma gestão fraquíssima, né, Senna? Acho que vem de anos aí o São Paulo tem gestões péssimas, porque é o time que vende errado, faz o processo de venda errado, isso eu estou falando de venda de jogadores, porque o São Paulo aproveita mal os meninos do profissional, a gente está vendo esse ano que vários jogadores não estão recebendo as chances devidas e daqui a pouco saem para uma micharia, como foi o William Gomes. Então, o São Paulo não é correto nesse processo de, pô, estamos sem dinheiro, vamos utilizar a base. Mas aí, cara, os primeiros, sei lá, 6, 7 milhões de euros que aparecem, eles vendem, entendeu? E aí a gente vê os outros times vendendo zagueiro a 35 milhões de euros. O caso do Palmeiras aí vendeu o zagueiro por mais de 30 milhões de euros. Então, assim, cara, tudo errado começa nesse processo já de erro de venda, e aí você vende o almoço para pagar a janta, você vende seus meninos da base para contratar um cara de 30, 32 anos para compor elenco, jogador que não chega para decidir, que chega só para compor elenco, e aí de repente não dá certo, o técnico também não quer utilizar, e aí você já gasta com luvas, com salários, com direito de imagem, às vezes com o passe do cara, que às vezes você tem que tirar o cara do clube, aí você gastou, assim, o cara te dá gasto ali, o cara não te dá lucro, o cara te dá gasto,
né? Então, são esses processos, isso eu estou falando no âmbito do futebol. E aí, no âmbito fora do futebol, que aí, pô, tem clube social envolvido, que eu sempre falo que a melhor coisa para o São Paulo seria, pelo menos, separar o social do futebol, né? Não necessariamente virar a SAF, que eu, na minha visão, até se fosse uma boa SAF, se fosse um projeto bem estruturado, acho que poderia até ser uma boa para o São Paulo, mas pelo menos separar o social do futebol já ajudaria, porque aí você profissionaliza a sua diretoria de futebol e deixa o social como se fosse um clube mesmo, né? Um clube normal. Enfim, a gente tem vários aqui em São Paulo, né? Mas esse é o problema, né? De, cara, conselheiro, de sócio decidindo o futuro do clube, nem sempre é um cara que torce para o São Paulo, e também muitos caras ali não são, não chegam nem perto de saber administrar um clube, então os caras ganham cargo porque apoiaram politicamente, enfim, muita coisa. A gente tem, inclusive, na diretoria de futebol, um diretor que está irregular no seu cargo. Ele não poderia estar ali. Então você tem já o primeiro erro olhando para a diretoria de futebol. Aí você tem outros caras que a gente nem sabe o que foi. Por exemplo, Muricy. Eu não sei o que o Muricy faz no São Paulo, cara. De verdade. Eu não sei. O Wilson conhece o Muricy, né? E pessoalmente foi treinado por ele. Pode até falar melhor sobre isso. Mas eu realmente não sei o que o Muricy faz hoje na diretoria do São Paulo. Tá? Eu não sei exatamente a função que ele faz, porque ele não aparece. Na verdade, ele aparece em umas entrevistas para soltar umas aspas meio esquisitas, né? Soltar algumas falas que mais atrapalham do que ajudam, mas enfim. E aí, cara, a gestão ruim de anos, né? O São Paulo vendendo almoço para pagar a janta desde muito tempo, né? Não é só o Casares, é o Casares, aí tem Leco, Aidar, enfim, vários, o Juvenal no seu último mandato. Começa ali, cara, é um ciclo vicioso e vão acontecendo coisas parecidas. Aí, quando você vê o impacto disso no futebol, você fala, pô, o problema é o Zubeldia. Não, o Zubeldia não acho que ele faz um trabalho bom mesmo no São Paulo. Acho que é um trabalho bem mediano. Bem mediano. Mas, cara, qual foi o técnico que fez um trabalho espetacular nos últimos anos? Um trabalho incontestável. Porque o técnico que ganhou o maior título do São Paulo nos últimos anos foi o Dorival. O Dorival fez a pior campanha do São Paulo como visitante no Brasileiro na última década. Certo? Então não foi também um trabalho incontestável, foi também um trabalho nota 6, que ganhou um pouco de prestígio, assim, e eu acho que o Dorival é um técnico superior ao Zubeldia, porque é um cara que consegue chegar ali, ganhar título e tal. O Zubeldia eu acho que é um cara que tem poucas ideias táticas e tudo mais, só que, cara, isso vem lá da diretoria do futebol, que não dá o respaldo, que não tem convicção, que administra mal o clube, que não paga salário em dia, entendeu? Não paga salário em dia, e aí a gente vai falar, pô, o jogador tem que correr, beleza. Acho que o jogador que tá no São Paulo já é, por si só, uma motivação. Só que, cara, é duro você trabalhar sem receber. Quem tá aí no chat e tal, não sei se já aconteceu com vocês também, já trabalharam sem receber. Então, tenho certeza que já tiveram esse problema. Cara, trabalhar sem receber é zoado, entendeu? É zoado. Não é legal. Não é confortável. O cara pode estar até ali em campo querendo ganhar, mas, cara, ele fica realmente desmotivado, porque não tá recebendo, entendeu? Não tá recebendo. E aí você vê, tipo, de repente o jogador vê também a diretoria se movimentando pouco ou se movimentando errado, não fazendo as coisas do jeito certo, e aí aparece em público dando risada, achando que tá tudo lindo, entendeu? O São Paulo, por exemplo, foi assaltado contra o Palmeiras na semifinal do Paulista, e aí o Casares apareceu dando risadinha ali, não sei o que, o São Paulo. Cara, o jogador que tá ali em campo fica bravo, entendeu? Fica bravo vendo esse tipo de postura, ou falta dela, né? Falta de postura, falta de boa administração, certo? Então, cara, isso vai gerando problemas em todos os âmbitos do clube. Uma diretoria ruim, uma administração fraca, impacta diretamente no desempenho de jogadores, na escolha errada de técnicos e na falta de convicção no trabalho. Então, e aí, para quem acha que assim, mas eu não quero saber disso, eu quero saber se vai ser gol amanhã, se o Oscar vai jogar amanhã, qual é a escalação do jogo, né? Eu acho que assim, vale você refletir um pouquinho, vale você pensar um pouquinho, enquanto que isso impacta quem vai jogar amanhã, não só amanhã, quinta-feira, mas amanhã, 2026, 27, 28, porque, e assim, imagina, e isso é uma coisa que eu fico deduzindo aqui, mas você pode confirmar se eu estou viajando na maionese. Você está num elenco, aí os caras estão te devendo direito de imagem, porque volta e meia atrasa, já que até o próprio Carlos Belmonte falou que isso é normal no São Paulo, ele disse que é tranquilo, os jogadores nem cobram porque sabe que vai dever.
Ou seja, viramos o Vasco de outros anos, né?